bem-vinda ao nosso programa Café com Teologia, direto dos estúdios da Web TV Shalom. Hoje estamos aqui ao vivo nessa terça-feira, dia 2 de junho, às 18 horas e 29 minutos, aqui pelos estúdios da nossa TV, Web TV Shalom. Olha só, hoje é um programa rápido, nós vamos ministrar uma palavra aqui, trazendo a importância do discipulado, tá? Mas, lembrando que, o programa Café com Teologia é uma parceria do Instituto Bíblico Ruach, da Web TV Shalom, onde nós vamos usar esse espaço para ensinar princípios da palavra de Deus. Os temas abordados aqui são resultado de uma pesquisa na nossa lista VIP no WhatsApp. Então, nós vamos trabalhar o tema discipulado nas terças-feiras desse mês de junho, tá? Falando sobre o que é discipulado, qual a importância do discipulado, de onde vem essa expressão discipulado. Então, começando hoje falando sobre a importância do discipulado, e esse foi um tema escolhido lá na nossa lista VIP no WhatsApp. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp do Instituto Ruach, olha só, eu te convido a você mandar a palavra lista, tá bom? No WhatsApp, esse número aqui, DDD 12, para você que é fora de São José dos Campos, 991883444. Manda a palavra lista, tá bom? Nesse número de WhatsApp, e você vai ser incluído na nossa lista VIP, uma lista de transmissão, onde nós compartilhamos alguns conteúdos, compartilhamos vídeos, compartilhamos alguns ensinamentos ali, e os temas são escolhidos pelas pessoas que fazem parte dessa nossa lista, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a importância do discipulado. Qual que é a importância do discipulado? Tá? Então nós vamos usar como base o texto de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. São palavras de Jesus aos seus apóstolos, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, foi uma ordem de Jesus fazer discípulos. Fazer discípulos foi um mandamento, uma comissão, uma ordenança de Jesus à sua igreja. Nós precisamos fazer discípulos. Lembrando que a palavra discípulo, ela vem de aprendiz, significa aquele que está aprendendo, aquele que está acompanhando um discipulador, um professor. Então, o discípulo tem muito a ver com mestre e discípulo, né? Então, discipulado é esse processo de acompanhamento, esse processo de aprendizado. E nós entendemos que o discipulado, ele é uma ferramenta imprescindível para a consolidação de novos convertidos. Entendemos que discípulo, de uma forma geral, todos nós somos discípulos de Cristo, porque todos nós estamos em constante aprendizado, todos nós estamos sempre aprendendo algo de Jesus, somos todos discípulos de Jesus. Mas entendemos que discípulo, ou trabalho de discipulado, é o trabalho de acompanhamento de novos convertidos, pessoas que acabaram de receber a Cristo, pessoas que acabaram de aceitar Jesus, e essas pessoas precisam de um acompanhamento, precisam de alguém para lhes discipular. A palavra discipulado significa discípulo ao lado, o discípulo ao lado do discipulador. Outro texto que nós vamos ver, onde nós vamos basear a importância do discipulado, é Hebreus, capítulo 5, versos do 12 ao 14, na nova versão internacional, na NVI, que fala assim, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares
da palavra de Deus. Veja bem, princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então o autor aos Hebreus aqui está dando uma bronca nos cristãos judeus, na igreja, né, que estava em Jerusalém, dizendo para eles: olha, pelo tempo, a essa altura, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas, mas vocês ainda necessitam de alguém que lhes ensine os rudimentos, né, os princípios elementares da palavra de Deus, as bases do evangelho. Vocês ainda precisam de leite. Então eles usam a expressão: vocês precisam de leite, fazendo aqui uma simbologia com um recém-nascido, uma simbologia com uma criança que necessita de leite. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então aqui mais uma vez ele está fazendo um simbolismo, um paralelo, tá, com o novo convertido, tá, e um recém-nascido, uma criança que acabou de nascer. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante... exercício constante do quê? Da palavra. O exercício da palavra, a prática da palavra, certo? Então ele está falando: o alimento sólido é para os adultos, aqueles que já têm uma experiência maior, que pela prática da palavra, o exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, precisamos entender esse grande dilema. Aquele que acabou de nascer no Evangelho precisa ser acompanhado, precisa ser discipulado, precisa receber o leite, tá? O leite da palavra, os primeiros os ensinamentos elementares da palavra de Deus, os princípios básicos da palavra de Deus. Um novo convertido é como um recém-nascido espiritual, que precisa de cuidado e alimento apropriado para a sua fase de vida. Então, assim como um recém-nascido, ele não faz nada sozinho, ele é completamente dependente da mãe. Até para se alimentar, ele depende da mãe para poder dar esse alimento. Assim também um recém-convertido precisa de ajuda, precisa de auxílio espiritual, precisa de alguém para acompanhá-lo, para ensiná-lo. Então Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, ensinando as palavras de Jesus, as palavras de Cristo, tá? Olha só, de fato, Hebreus 5:12, de fato, embora a esta altura vocês já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine, precisam de alguém que lhes ensine. Então, essa é a base do discipulado. Todo novo convertido precisa de alguém que lhes ensine. Isso é muito importante. Por que muitas pessoas aceitam a Cristo como Salvador e não permanecem no Evangelho? Por que muitas pessoas decidem, às vezes até são convidadas por alguém para ir na igreja, e chega lá na igreja, ela ouve a palavra de Deus, ela ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo a convence do seu pecado, ela toma a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, e ela vai lá, aceita Cristo genuinamente, mesmo às vezes sem entender muita coisa, mas ela simplesmente sentiu aquele toque do Espírito Santo, ela aceitou Jesus, mas ela não permanece. Por quê? Porque falta alguém que lhes ensine, alguém que acompanhe, alguém que discipule, ok? Então,
o papel fundamental do discipulador. Então eu quero comentar com você, compartilhar com você o papel fundamental do discipulador. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é discípulo de alguém? Tem alguém que te acompanha? Talvez você esteja há pouco tempo no Evangelho, você que está assistindo aqui esse estudo, né? Esse estudo aqui rápido. Talvez tenha algum pouco tempo que você se converteu. Tem alguém que acompanha você? Você é discipulado por alguém? Tem alguém que é o seu discipulador, que você vai procurá-lo quando você tem um problema, que você vai procurá-lo quando você precisa de ajuda, que você vai procurá-lo quando você está passando por tentações e por lutas? Quem é o teu discipulador? Quem é o teu discipulador? Todos nós precisamos de alguém com quem que nos acompanhe, alguém com quem nós vamos aprender. Ok? Então, o papel fundamental do discipulador. O discipulador é como um pai espiritual. O discipulador é como um mentor espiritual. O discipulador é alguém que vai nos acompanhar e nos dar instruções, principalmente em relação à palavra de Deus. Principalmente em relação à palavra de Deus. Então, o discipulador, ele é como um pai. Barnabé foi discipulador de Paulo. Quando Paulo aceitou Jesus como Salvador, ele encontrou a Cristo no caminho de Damasco. Então Barnabé, ele abraçou a Paulo, porque ninguém acreditava na conversão de Paulo. Ninguém acreditava na conversão daquele homem que perseguia os cristãos. Então Barnabé foi quem abraçou Paulo e falou: não, Paulo, eu vou acompanhar você. Eu vou te ajudar nos seus primeiros passos na fé. Ok? Depois Paulo foi discipulador de Timóteo. Paulo ganhou Timóteo para Cristo, levou Timóteo para suas viagens missionárias e foi o seu discipulador. Está em Atos capítulo 16. Elias foi discipulador de Eliseu. Ou seja, Deus falou para Elias na caverna, dizendo: Elias, sai da caverna, vai e procura um homem chamado Eliseu e unge ele como profeta. Então Elias chamou Eliseu, e a partir daquele momento Elias começou a discipular Eliseu, para que Eliseu ficasse no seu lugar como profeta em Israel. Moisés foi discipulador de Josué. São todos exemplos na Bíblia de discipuladores que discipularam discípulos. Então Moisés foi discipulador de Josué. Ele o discipulou, o ajudou, o mentorou, até que chegou um momento que Moisés morreu, e Deus falou para Moisés: unja a Josué como seu substituto, como seu sucessor. Por quê? Porque Josué foi discípulo de Moisés. Noemi foi discipuladora de Ruth. Discipuladora de Ruth, ao ponto de Ruth dizer assim para Noemi: olha, aonde tu fores irei eu, onde tu dormires eu vou dormir também, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu estarei do seu lado, discípulo ao lado, eu estarei com você, onde você for, estarei junto. Noemi foi discipuladora de Ruth. Aqui é uma história fenomenal de discipulado, porque quando Ruth e Noemi chegaram de volta a Belém, em Judá, Ruth foi para o campo, e lá no campo descobriu-se, quando ela voltou no final do dia, que o campo era de Boaz, que era um dos resgatadores da família de Noemi, e Noemi falou assim: olha, eu vou te direcionar, eu vou falar o que você deve fazer, e você vai fazer exatamente como eu te disser. E Ruth seguiu a orientação que Noemi havia dado a ela, e ela então se casou com Boaz e perpetuou a espécie. Perpetuou a descendência de Elimeleque, que era marido de Noemi. Então, por causa do discipulado de Noemi com Ruth, por causa dessa mentoria, por causa desse acompanhamento de Noemi com Ruth, veio então a linhagem de Jesus, porque Ruth, ela se casou com Boaz e tiveram a Obed.
E Obed foi avô do rei Davi, e então ascendente de Jesus. Davi foi discipulador de Salomão. Davi foi discipulador do seu filho, ele orientou. Antes da sua morte, deu orientações a ele, de Salomão: você vai agir dessa forma, você vai construir o templo ao Senhor. Então ele deu orientações, ele foi discipulador de Salomão. Jesus foi discipulador de Pedro. Tá? É claro que nós sabemos que Jesus teve outros discípulos. Jesus ele teve 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 mais chegados, mas houve um, que era Pedro, que era um discípulo onde Jesus tinha uma mentoria, Jesus tinha um cuidado maior com Pedro. Até na ressurreição de Jesus, Jesus chama Pedro, certo? E fala para ele assim: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Por quê? Porque Pedro, ele continuaria o ministério de Jesus, que Jesus deixou aos discípulos, sendo ali um líder entre a igreja, um líder entre os discípulos. Então Jesus foi discipulador de Pedro. Na igreja, nem sempre o que ganha aquela pessoa precisa ser necessariamente o discipulador dela. Interessante isso aqui, porque nem todo aquele necessariamente que ganha uma pessoa para Jesus, ele precisa ser necessariamente o discipulador. Pode ser uma outra pessoa. Uma outra pessoa pode acompanhar esse novo convertido. Uma outra pessoa pode discipular esse recém-convertido. Existem igrejas que eles têm lá um ministério, né, um departamento, dependendo da igreja, o nome que for, um departamento lá, um ministério de novos convertidos. Então, o líder, né, desse ministério, ele fica responsável em fazer o acompanhamento desses novos convertidos. Então, existem igrejas que têm lá, dentro, né, dos seus ministérios de jovens, de mulheres, de homens, ministério de louvor, existe lá um ministério de novos convertidos. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela aceita Cristo, ela tomou a decisão, ela automaticamente é encaminhada para esse ministério, onde existe ali uma equipe de pessoas que vão cuidar, justamente fazer o papel de discipulado com esses novos convertidos. Vão acompanhá-los, vão procurar saber como eles estão, vão ligar para eles, vão cuidar, né, das questões espirituais desses novos convertidos. Então, não necessariamente precisa ser o discipulador aquele que ganha aquela pessoa para Cristo, mas alguém que ganha uma outra pessoa para Jesus pode, sim, não apenas ganhá-lo, mas também discipulá-lo, acompanhá-lo, ser realmente um pai na fé, de fato uma mãe espiritual, ok? E aí nós temos aqui uma grande simbologia muito importante que nos ensina a respeito do discipulado, que é a parábola do semeador. Em Marcos capítulo 4, Jesus vai contar uma história, vai contar uma parábola muito conhecida, em que Jesus fala que um semeador saiu a semear. Então Jesus está contando essa história. Aquele semeador, ele pega ali, muito provavelmente, um alforje, né, uma bolsa cheia de sementes, e ele sai lançando sementes aleatoriamente. Tá? Essa é a história que Jesus conta. E, de repente, um punhado de sementes cai à beira do caminho, certo? À beira do caminho. Um outro punhado de sementes cai entre as pedras. Um outro punhado de sementes cai entre os espinhos. E um outro punhado de sementes cai na terra boa, tá? Na terra produtiva. E aí o que acontece? Nessa história de Jesus, é muito interessante porque ele vai dar depois a explicação da história. Ele fala o seguinte, ó: o semeador semeia a palavra. Então o semeador é aquele que prega a palavra, é aquele que lança a semente.
é aquele que ministra aos corações. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, aonde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Então, por que Jesus disse que essa semente cai à beira do caminho? É como as pessoas que recebem a palavra, mas Satanás vem e tira a palavra. Porque a terra à beira do caminho é uma terra batida. A terra à beira do caminho é uma terra dura, uma terra pisada. Então não tem como a semente brotar ali dentro, ela fica superficialmente. E aí na história os pássaros vêm e comem a semente. Então Jesus diz que são os tipos de pessoa que ouvem a palavra, mas a palavra não entra no coração. E de repente vem o inimigo e tira aquilo da mente delas. Fala assim, ó, esquece isso aí que esse pregador está falando é bobeira. Ah, que história de inferno, esse negócio de inferno não existe. Entende? Então essas são as pessoas que recebem a palavra, mas não deixam a palavra entrar no coração. Outras, como a semente lançada no terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Então é o tipo de pessoa que recebe a palavra entra no coração, ela entrega a sua vida a Jesus, ela crê em Cristo como seu Salvador. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ou seja, o problema são as pedras. A palavra não criou raiz, porque haviam pedras, ou seja, haviam tribulações que endureceram o coração dessa pessoa e fez com que a palavra não entrasse. Agora, se tivesse um discipulador para tirar as pedras, para limpar o terreno, para acompanhar essa pessoa, quando ela estivesse meio desesperada, dizendo assim, não, depois que eu entrei para a igreja, minha vida só piorou. Depois que eu entrei para a igreja, estava ruim, agora parece que ficou pior. E aí alguém para acompanhar e tirar as pedras e falar, não, olha, a Bíblia diz que no mundo a gente ia ter aflição, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O inimigo não está contente porque você entregou a sua vida a Cristo, mas você precisa permanecer firme. Então um discipulador para acompanhar essa pessoa e tirar as pedras. A palavra poderia criar raiz e realmente aprofundar. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, elas ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Ou seja, os espinhos que cobrem a planta e não deixam a semente crescer. Precisa de um discipulador para tirar os espinhos. Precisa de um discipulador para arrancar os espinhos, certo? E deixar a planta florescer, a semente brotar. Então esse é o papel do discipulador. E outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. E às vezes tem pessoas que elas vão aceitar Jesus, elas por si só, vão buscar a Deus, vão se firmar, vão buscar o Espírito Santo, mesmo... falhou a voz aqui, mesmo que não tenha alguém para acompanhá-las, mesmo que não tenha um discipulador para acompanhar essas pessoas, aceitam-na e dão a colheita de 30, 60 e até 100 por um. Minha pergunta é, você está disposto a ser um discipulador? Você está disposto a acompanhar alguém? Você está disposto a doar um pouco do seu tempo para ajudar um novo convertido? Está disposto a ser um discipulador? Eu quero te ajudar, te dar as ferramentas. Nesse mês de junho, nas terças-feiras, no Café com Teologia, nós vamos falar sobre a importância do discipulado e como ser um discipulador a exemplo de Jesus. Espero você na próxima terça-feira. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui para compartilhar mais algum aprendizado, mais algum ensinamento sobre discipulado. Discípulo ao lado. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Graça e paz.